Você sabe que eu sou migrante? Deixa eu te contar essa história. Eu sou nascido, vivido, criado no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, todo mundo conhece. Garoto Zona Sul. Jogava vôlei na praia. Duro, mas duro mesmo. Estudante no final do curso de medicina, prestes a me formar. Migrei para São Paulo. Por que eu migrei para São Paulo? Porque já naquele tempo, São Paulo realmente tinha uma força de trabalho muito maior, locomotiva do Brasil, como era chamado, e as oportunidades para todas as pessoas que quisessem buscar trabalho, crescer, parecia ser em São Paulo. Cheguei aqui, olha só, hein? Cheguei aqui com um estetoscópio no pescoço, estetoscópio, aquele aparelhinho que a gente ouve o coração das pessoas, e o meu Fusca verde. Meus carros sempre tiveram nome. Não me pergunte por quê, mas ele se chamava, o meu Fusca verde, Leopoldo Ratoeira. Não me pergunta. Era horrível o carro, mas era o meu carro, era o único que eu tinha. Eu amava o Leopoldo Ratoeira. Quando eu cheguei para São Paulo, eu não consegui subir uma ladeira, porque eu fui informado pelo mecânico, que eu tive que levar o carro no mecânico, que embora ele tinha 4 cilindros, ele estava funcionando com 3. Não importa, mas foi assim que eu cheguei em São Paulo. Foi muito bom, foi uma migração muito legal. Mas eu estava preocupado, porque eu tinha que começar a minha vida. E mais do que isso, eu ainda não estava com diploma de médico na mão. Eu tinha que terminar o internato e fazer a minha residência. E a grande preocupação que eu tinha, que no Rio de Janeiro a gente ouvia dizer que o paulistano não gostava do carioca. E por consequência, o carioca não gostava do paulistano. Mas provavelmente muitos paulistanos nunca estiveram no Rio de Janeiro e provavelmente muitos cariocas jamais estiveram em São Paulo e jamais tiveram conexão, mas dizia-se que havia uma rixa e eu estava preocupado comigo. Meu Deus, como é que eu vou tocar esse barco para frente? Mas enfim, tocando a vida, imediatamente eu consegui um lugar para terminar a minha graduação e iniciar rapidamente a minha pós-graduação, ou seja, a minha residência médica. Consegui um lugar num hospital chamado Hospital Matarazzo. Na época, esse hospital era considerado um dos top 10, um dos melhores hospitais de São Paulo e possivelmente do Brasil. Ficava ali na Alameda Rio Claro, para quem conhece o centro de São Paulo, bem pertinho desse mundo maravilhoso. É um mundo totalmente à parte chamado Avenida Paulista. Consegui esse lugar no Hospital Matarazzo e comecei a tocar minha vida de médico interno e posteriormente os anos de residência. E optei logo por clínica médica. Nunca pensei em ser cirurgião disso, especialista naquilo, queria ser clínico geral. Clínica médica, clínico geral. E adorei o momento que eu comecei. Confesso também, e aí é que é o cerne da questão, o porquê que eu estou fazendo essa pequena crônica, que eu fui muito bem recebido pelos paulistanos. Nunca, jamais tive qualquer tipo de problema com nenhum paulistano. Muito ao contrário, só criei amigos ao longo do tempo. Ninguém se importava de onde eu vinha. Até porque uma das coisas que me chamou a atenção na época é que dentro do hospital nós tínhamos colegas nas várias graduações que vinham de tudo quanto era canto. Tinha colega do Ceará, tinha colega Valquíria, me lembro da Valquíria, que era de Alagoas. Tinha um colega que eu não me lembro o nome dele, mas ele era de uma cidade, tudo isso fazendo residência com a gente, estudando junto com a gente, uma cidade, esse colega do Paraná, que era de Jacarezinho. Tive a Marília, que até hoje, de vez em quando a gente se encontra, que veio de Uberlândia. Tinha gente do Amazonas, enfim. Ali era um lugar onde você encontrava gente migrando também, tal qual como eu. Primeira pessoa que eu conheci, isso para mim é muito importante porque é histórico, logo que eu cheguei a São Paulo, foi um paulistano chamado Ciro Festa,
que hoje, graças a Deus, continuamos a nossa amizade, um grande dermatologista, professor titular na universidade, como tantos outros assim o fizeram. Muitos deles ficaram aqui depois da graduação e depois da pós-graduação em residência, e muitos foram embora. Perdi o contato com muitos deles. Bom, enfim, onde eu quero chegar? Que como eu migrei, muita gente migrou. Um sem número de profissionais. Conheci gente de todas as formações, enfermeiros, administradores, como chama, bombeiros hidráulicos, que cuidavam lá dos vazamentos que tinha eventualmente no hospital, motorista de ambulância, olha, gente de escritório, e cada um, talvez muito poucos paulistanos e gente do Brasil inteiro, tá certo? Mais do que isso, encontrei em São Paulo um ambiente fantástico, uma diversidade incrível de pessoas de religiões, quantos católicos, quantos evangélicos, quantos judeus, quantos muçulmanos, de várias etnias, uma coisa assim extraordinária, coisa que eu não via exatamente no Rio de Janeiro, e estava preocupado, porque se dizia que aqui era complicado, e não tinha nada de complicado, porque todas essas pessoas dos seus vários credos, etnias, etc., conviviam e conviviam muito e muito bem, como de certo convivem até hoje. Esse é o Brasil. Esse é São Paulo, esse é o Brasil. Todos se dando muito bem, nos ajudando. Esse time que nós tínhamos, das diversas procedências, etnias, etc., todos nós trabalhávamos juntos, todos nós nos ajudávamos, todos nós sonhávamos acordados, imaginando e acreditando que o dia de amanhã certamente seria muito melhor que o dia de hoje. Todos nós, muito jovens ainda, muito jovens, 21, 22, 23 anos, que largaram, mesmo que sem recursos financeiros, mas largaram uma família, um pai, uma mãe, uma cama mais jeitosa, o feijãozinho com arroz mais gostoso. Todos nós largamos isso, movido em quê? Na esperança. Movido em quê? No sonho. E movido fundamentalmente para fazer com que esse sonho, ou esses sonhos, se tornassem realidade. Muitos plantões, muito trabalho, cansaço pesando, mas novamente, não importava. Um estava cansado, o outro menos, o outro um pouco mais descansado, ajudava aquele, vai descansar um pouquinho, depois trocava. Enfim, essa foi a nossa vida logo que chegamos a São Paulo. Logo que eu cheguei a São Paulo e os meus colegas também. E a vida continuou. A vida continuou e cada um de nós foi buscando, já formados, já com diplomas, os trabalhos, os empregos, enfim, fomos tocando. A cidade, o que eu quero dizer, de tudo isso, que São Paulo, a terra da garoa, a locomotiva do Brasil, sempre abraçou e acalentou os imigrantes. Sempre deu a oportunidade para que cada um de nós que chegava de fora pudesse ir ao encontro do trabalho, ao encontro da dignidade, ao encontro daquilo de se transformar num ser humano mais completo, quer seja ética, moralmente, profissionalmente. São Paulo. Aqui encontrei um grupo, um nicho enorme de gente também, isso eu estou falando dos migrantes, mas não vamos esquecer que o Brasil, São Paulo e o Brasil como um todo, teve um apoio fabuloso de quem? Dos imigrantes, dos portugueses, dos espanhóis, dos italianos, dos diversos grupos judeus que vieram de uma Europa quebrada, fugidos da guerra, de uma Europa totalmente dizimada, melhor dizendo, que fugiram da guerra, que perderam todas as suas famílias e que vieram para este Brasil para buscar um lugar mais seguro,
para buscar um lugar mais decente, para buscar um lugar onde pudessem perenizar as suas histórias e as suas vidas. Vieram os árabes, vieram de tudo quanto é canto do Oriente Médio, vieram os judeus de tudo quanto é canto da Europa, vieram os portugueses, os espanhóis, os chineses, os japoneses que já estavam aqui desde o início do século passado. Primeira leva de japoneses, depois os coreanos e de um tempo um pouco mais para cá, os chineses. E por que eu falo tudo isso? Simplesmente para dizer por que eu amo São Paulo. Porque São Paulo, a terra da garoa, São Paulo, a locomotiva do Brasil, nunca deixou de agasalhar, nunca deixou de abraçar, nunca deixou de dar uma oportunidade, qualquer ela que fosse, para que as pessoas que aqui buscavam um lugar seguro, um lugar gostoso de se viver, um lugar onde pudesse respirar liberdade, nunca negou isso para quem veio de fora. Por isso que eu amo São Paulo. Eu sou carioca do Rio de Janeiro, garoto Zona Sul, Copacabana, que jogava vôlei na praia. Duro quer dizer sem dinheiro, mas a minha casa verdadeira, sem dúvida nenhuma, eu consegui quando eu botei pela primeira vez o pé em São Paulo. A minha casa, onde eu quero morar eternamente, é aqui. São Paulo da garoa, São Paulo da terra boa. Minha gratidão a você, São Paulo. Minha gratidão a todos aqueles que me abraçaram quando eu cheguei aqui. Muitos, infelizmente, já se foram, estão morando em algum lugar, merecidamente, alguma São Paulo no Oriente Eterno. Eu sou agradecido para você, São Paulo, por ter me feito gente. Um beijo para você. Aqui cheguei, aqui eu quero ficar.